Olá pessoal, hoje a gente vai falar do fundos de fundos da Vinci, o VIF11. Então vamos lá? O gestor é a Vinci, o administrador e escriturador é a BRL Trust, normalmente a Vinci trabalha com ela. O foco de atuação é uma gestão ativa. A taxa de administração já comum na Vinci é uma taxa de administração regressiva, até 500 milhões eles cobram 0,95% ao ano. De 500 milhões a 1 bilhão, 0,85 e acima de 1 bilhão, 0,75 ao ano. Interessante o seguinte, que eles falam que eles não cobram taxa de administração quando o fundo de fundo compra outro fundo que é da própria Vinci. Isso tem uma vantagem competitiva, né? A taxa de performance dele é 20% do que exceder o IFIX. Então, quando estudo um fundo novo, eu tento entender o gestor e qual é a estratégia dele. Recomendo muito que vocês assistam o vídeo da própria Vinci, né? Eles têm um webinar periodicamente e passam a bola para todos os gestores, entre eles o Luiz Felipe, que fala aí sobre a estratégia dele do fundo e o que ele pretende fazer no futuro. Analisando a estratégia do VIF11, ele divide a alocação por setores. Então ele tenta alocar de 50% a 90% em FIIs líquidos, que são fundos de investimento imobiliário que têm boa liquidez no mercado, mas não são da Vinci. Ele tenta alocar de 0 até 30% em ativos da Vinci, atualmente está em 22,5%, em ativos que não são da Vinci está em 46%, está um pouco abaixo do target dele, né, do alvo. Os CRIs, eles tentam alocar de 10% a 50%, ele tem 22,9%, aqui é uma somatória do que eles alocam diretamente em CRIs e o que eles alocam em fundos de investimentos que compram CRIs. Em fundos ilíquidos, eles alocam até 20%, no momento não tem nada, né, até porque ainda é novo, eles provavelmente não tiveram essa oportunidade ainda. Em caixa ele tem 8,6% e o alvo dele é até 10%. Se a gente olhar a estratégia por segmentos, a gente vai ver que o Office domina com 36%, sendo que o principal ativo deles, a gente vai ver aqui adiante, é da própria Vinci, que é o Vino 11%. Shopping 19%, novamente ativo da Vinci, que é o VISC, que é um ativo que tem bons shoppings dentro dele. E o fundo de logística da própria Vinci é o terceiro, e a logística ocupa 16% da estratégia deles. Em recebíveis, em fundo de investimento imobiliário tem 12%, em recebíveis diretamente em CRI, 13%. O ativo por estratégia, eles têm 42% da carteira deles em fundo de investimento imobiliário é para gerar valor, ou seja, ter um ganho de capital, comprar mais baixo, vender mais alto, e 58% para renda. Mas o próprio Luiz Felipe fala que essa estratégia dele é bem dinâmica, depende do momento. Se ele comprou um papel que é para renda, mas o papel subiu muito de valor, nada o impede dele vender e ter um ganho de capital naquele papel. Então, olhando agora na prática, como é que está essa estratégia dele, a gente verifica o seguinte. Os três maiores fundos de investimento imobiliário que eles alocaram no momento são da própria Vinci, que é o Vino, o VISC e o VILG. Se a gente somar os três aí, a gente vai ter 22,5% de alocação neles. A segunda coisa que eu quero que você separe é que a gente está falando aqui em fundo de investimento imobiliário de tijolo. 67,3% da carteira está nesse tipo de ativo, ou seja, uma estratégia bem conservadora. Se a gente olhar os fundos nos quais ele investiu, ele não está procurando a maior renda possível, não está alocando em algo de risco, e sim de forma conservadora em ativos. Inclusive eles compraram o PVBI 11, que é um fundo que tem dois imóveis na Faria Lima, recém feitos, e que eles acreditam que vai ter uma boa alocação durante longo período e um valor crescente. Então são fundos defensivos. Olhando como é que foi a compra e a venda do VIF11, a gente viu que o fundo movimentou 67,5 milhões no mês de julho, sendo 46,6 milhões em investimento realizado e 20,9 milhões em desinvestimento, ou seja, venderam papéis no mercado secundário para obter um ganho. Inclusive tiveram um ganho expressivo em torno de 10% aí do valor de cada cota. Se a gente olhar os dois últimos meses, ele alocou 126,8 milhões, né, que já representa 98,4% total da IPO, então praticamente já alocaram todo o capital.
E o total investido de 76,4 milhões foram alocados através de novas emissões, sendo mais de 68% em ofertas restritas. Então, aqui eles usam uma estratégia muito comum nos fundos de fundos, que é comprar em emissões restritas, no qual ele tem pouca concorrência e consegue comprar a um preço mais baixo que está no mercado, e depois, quando o papel é incorporado à bolsa, eles vendem no mercado secundário tendo um lucro. Analisando agora a parte de crise e de fundos que investem em CRI, a gente vê uma estratégia novamente bem conservadora. Tirando que o CPTS, que é um fundo que busca mais yield, mais ganho, né, uma renda melhor, os outros fundos são bem conservadores, que vão trazer um retorno moderado ao longo do tempo. Olhando aqui os CRIs especificamente de papel no qual eles investiram diretamente, que representa 11,7% da carteira, a gente vê só grandes redes, né? Olhando em mais detalhe, a gente vai ver que eles investiram num CRI de fundo de shopping, outra da Redditor, Creditas, Multiplan, GPA, que é o grupo Pão de Açúcar, o Vitacom, que já é até cliente deles, e no Elbo. Então, todos créditos de grandes clientes, no qual eles provavelmente não vão ter problema de alocação. Agora, por outro lado, olhando a taxa de retorno, né, eu considero uma taxa um pouco baixa. A gente vai ver aí IPCA mais 5, 4,78, CDI mais 3,25, mais 2,50. Não são taxas grandes, a gente tem apenas 2 IPCAs pagando 6% ou mais, eu considero pouco. Mas, por outro lado, é um fundo que ele privilegia a segurança. Por fim, eu queria destacar aqui o passivo de julho. Olhando os rendimentos a distribuir, a gente tem em torno de 2 milhões de reais para distribuir para os cotistas. Mas repare o seguinte, a taxa de administração acumulada aqui é de 195 mil e a taxa de performance de 1.132.000. Somando tudo, as taxas aqui de administração e performance dá em torno de 40% do rendimento a distribuir. Então a gente vê quanto que a taxa ela impacta no longo prazo no ganho dos cotistas. Então fiquem sempre de olho nessas taxas. Quanto menor, melhor. E por hoje a gente fica por aqui. Aquele abraço.